Um estudante comum do ensino médio acaba descobrindo que a moça mais bela e popular da sua escola é na verdade uma bruxa, que estava ali protegendo ele de feiticeiras malvadas que estavam atrás de algo que só o garoto possuía. Fala galera, hoje no Resumindo Animes, nós vamos acompanhar o Witchcraft Works, então bora se inscrever e caprichar para chegar na meta de 6.941 likes. E agora, bora lá! Começamos com Honoka Takamiya, vivendo uma vida normal de estudante do ensino médio que pega o ônibus todos os dias para ir até a escola. E Ayaka Kagari, a garota mais popular do colégio e a quem todos chamavam pelo apelido de princesa, pegando o mesmo transporte que ele, apesar dela ser rica e filha da diretora. Os dois nunca haviam se falado antes, apesar de sempre se verem e sentarem em mesas vizinhas da sala de aula. Um dia, Honoka acidentalmente deixa a borracha cair, e Ayaka acaba recolhendo para ele, atraindo a ira dos outros estudantes que pensavam que aquilo havia sido de propósito para o garoto ganhar a atenção da princesa. Depois da aula, Honoka estava tirando o lixo quando ele vê um coelho de pelúcia de aparência estranha com algumas anotações que diziam previsão do tempo. Claro, com a ocorrência de chuva de edifícios escolares. Assim que ele termina de ler a estranha mensagem, a parte de um prédio começa a cair sobre o estudante. Mas antes que Honoka fosse atingido, Ayaka lhe salva voando com sua vassoura do Harry Potter. Logo uma garota misteriosa com orelhas de gato estala os dedos e faz surgirem dois coelhos com espadas e armaduras, que partem para cima do casal. Ayaka contra-ataca rapidamente e ateia fogo nos bichos, mas eles não são derrotados tão facilmente. E mesmo com os avisos de Ayaka para Honoka não sair de perto dela, o menino vê uma figura misteriosa chamando por ele em um canto, e estupidamente vai atrás dela, pensando que era alguma amiga da princesa. Lá o cara inteligente é emboscado por mais coelhos, que tentam lhe arrancar a cabeça, mas no último instante, Honoka é salvo por Ayaka novamente, e para a surpresa do garoto, a bela jovem diz que estava ali para protegê-lo por conta dele ser sua princesa. Isso deixa Honoka sem entender a situação, e quando ele vê o cabelo de Ayaka em chamas, ele se culpa por aquilo. Logo um dos coelhos sobreviventes tenta atacar a garota pelas costas, mas o garoto a defende, sendo golpeado e desmaiando, enquanto a jovem bruxa usa um poder chamado Million Clover para incinerar os rivais. Mais tarde, Honoka desperta em uma sala, onde Ayaka conta a ele que tudo que tinha acontecido era real, e que ela estava sempre próximo dele para vigiá-lo. Além disso, Ayaka fala que de agora em diante não irá mais protegê-lo em segredo, e o leva para casa. No dia seguinte, a musa senta ao lado de Honoka no ônibus, e não desgruda dele durante o dia todo, fazendo com que os fãs da moça o odiassem cada vez mais. E isso faz com que ele seja atacado por alguns deles, mas Ayaka surge na hora e o protege, dizendo para o estudante lhe contar se alguém tentasse machucá-lo, que ela iria dar um jeito neles. E isso deixa os outros estudantes muito assustados. Na hora do almoço, Ayaka dá de comer na boca de Honoka, e faz suas fãs ficarem ainda mais raivosas, fazendo com que o cara resolva fugir da bonitona. Dali ele vai até o pátio, onde tinha sido atacado no dia anterior, e percebe que o lugar estava intacto, sem nenhum sinal de luta, e aquilo o deixa intrigado. Nessa hora, Tampopo Kuraishi, uma jovem bruxa da torre com orelhas de gato, surge contando que aquilo não tinha passado de um feitiço de ilusão, e tenta sequestrar o garoto. Contudo, Ayaka, que também era uma bruxa, só que de um grupo rival ao da vilã, chega nesse momento e defende o rapaz. Tampopo então convoca um exército de coelhos e ataca o casal, fazendo com que Ayaka se fira gravemente para proteger Honoka. Ao ver aquilo, o garoto enfim entende que a moça estava falando sério quando dizia que iria protegê-lo, e ele promete que não fugiria mais dela caso Ayaka se recuperasse dos ferimentos. Assim, a jovem conta que era feita de chamas e que os machucados não a derrotariam. Em seguida, ela causa uma grande explosão, destruindo os coelhos e fazendo Tampopo bater em retirada. No outro dia, enquanto estão na aula, o casal vê a apresentação de 5 novas alunas, entre elas Tampopo, e Ayaka revela que todas as jovens eram bruxas, deixando Honoka preocupado de verdade. Em outro dia, Honoka estranha o fato de Ayaka não ter aparecido para ir junto com ele para a escola, e ao chegar no local, ele encontra a jovem torturando 4 das bruxas. O garoto fica horrorizado com a visão, e Tampopo fala que ele deveria ter educado melhor a Ayaka. Depois, a moça conta que as bruxas da torre não eram suas inimigas, e apenas queriam o corpo dele e a coisa branca que ele tinha, se é que vocês me entendem, deixando Honoka chocado sem entender o que Tampopo se referia. Em meio a essa situação constrangedora, a quinta bruxa surge surpreendendo todos e sequestra Honoka. Porém, ela não vai muito longe, pois Ayaka logo encontra os dois e a bruxa chamada Mei Menoa faz com que seu casaco de lobo morda o pescoço do garoto. Contudo, ele não se fere, e Ayaka usa seu imenso poder para libertá-lo e fazer a vilã fugir. E podemos ver que as marcas de dentes que deveriam ter surgido no pescoço do rapaz apareceram no pescoço da feiticeira bonitona. Mais tarde, vemos que Ayaka passou a utilizar um cachecol para esconder o ferimento, mas isso acaba deixando Honoka desconfiado dela ter se machucado por conta dele mais uma vez, e ele pede que a jovem lhe conte sobre tudo o que estava acontecendo, e além disso ele pede para que Ayaka lhe ensinasse magia. A garota então resolveu contar para Honoka sobre a treta entre as bruxas da torre e as bruxas da oficina. As bruxas da torre eram aquelas que usavam seus poderes de forma egoísta, buscando benefício próprio e causando caos por onde passavam, enquanto as bruxas da oficina eram aquelas que protegiam os grandes centros populacionais, criando oficinas mágicas que usavam como base
para manter a paz. Após essa revelação, o garoto acompanha Ayaka em suas compras, e Honoka vê uma mulher ajudando uma garotinha, se sensibilizando com a gentileza dela. No entanto, quando a boa samaritana percebe quem Honoka era, ela imediatamente convoca suas amigas, pois a mulher era uma bruxa da torre, assim como Tampopo. Ela e sua gangue atacam o garoto e Ayaka, mas a bruxa boa derrota as rivais facilmente, salvando Honoka e a garotinha, que acabou envolvida no meio do combate acidentalmente. Em seguida, Ayaka se dá conta de que Honoka realmente precisava aprender magia para se defender, e o leva para conhecer a sua mãe, Kasane Kagari, a líder das bruxas da oficina daquela cidade, que aceita o garoto como novo membro daquele time. Em outro dia, Ayaka e Honoka se preparam para enfrentar novamente Tampopo e sua gangue, e a jovem bruxa diz para seu aprendiz prestar bastante atenção nela para que aprendesse suas técnicas. Mas a luta acaba tão rápido que o jovem não tem tempo de observar nada. Na escola, vemos que a proximidade entre Honoka e Ayaka continuavam causando problemas, pois agora o menino recebia diversas cartas de ódio por conta disso. Depois da aula, enquanto estava dentro do ônibus, Chronoishwar VI, uma poderosa bruxa da torre, surge e usa uma magia para paralisar os movimentos de Ayaka, se aproximando de Honoka e lhe apunhalando no estômago. Porém, o rapaz não fica ferido, e sim Ayaka, como na mordida do lobo. E Chronohiro explica que a bruxa usava uma técnica de Damage Transfer para que pudesse proteger o corpo de Honoka de ataques. Ela ainda conta que ao usar essa técnica, Ayaka se tornou praticamente invencível, por conta de um contrato firmado entre a bela moça e o rapaz, que fazia com que Ayaka pegasse emprestado o grande poder que ele possuía. E mesmo com todas aquelas informações, a única coisa que Honoka se importa era em estancar o sangramento da amiga. Então Chronohiro oferece a ele um estranho doce, prometendo que aquilo libertaria a coisa branca poderosa do corpo dele, e com aquilo ele poderia salvar a vida da jovem. No entanto, antes de Chronohiro conseguir que o rapaz engolisse o doce, Ayaka se levanta e usa suas últimas forças para atacar a bruxa má. Em seguida, ela se vira para Honoka pedindo que ele fechasse os olhos e toma mais um pouco da energia dele, ficando extremamente poderosa e deixando Chronohiro sem outra escolha a não ser escapar, contando que retornaria na noite de Walpurgis. Pouco depois, Ayaka é levada para um hospital e Honoka se sente culpada pelo estado em que ela se encontrava, percebendo nessa hora um doce em seu bolso, se lembrando que era aquilo que Chronohiro tentou fazer ele comer. Em vez dele se livrar daquilo, o garoto apenas guarda o doce em uma gaveta. Assim que Ayaka recebe alta, a jovem leva o menino para o ginásio da escola, onde começa a lhe ensinar uma magia básica, como levitar e voar em uma vassoura usando um traje de bruxa bem cafona. Porém, o garoto se mostra péssimo com aquilo tudo, até que os demais alunos chegam para a aula de educação física, e Honoka fica desesperado de verem ele com aquela roupa. No entanto, Ayaka explica que aquela coisa cafona era a capa de invisibilidade do Harry Potter, de forma que eles não podiam ser vistos, para o alívio do moleque. Em paralelo, Tampopo e sua gangue se envolvem em uma rixa com outras bruxas da torre, que haviam se transferido para a escola por conta de Honoka, e vemos que elas eram as mesmas que haviam atacado o casal no shopping há algum tempo atrás. Do lado de fora, Ayaka leva Honoka para dar um rolê de vassoura, e após eles assistirem ao pôr do sol juntos, o garoto vê uma menina intimidada. Ele pede que a ajudassem, mas Ayaka diz que aquilo era trabalho para a polícia, e Honoka, sem dar atenção aos avisos dela, enfim consegue conjurar sua vassoura indo até a moça indefesa. No entanto, o jeito estabanado dele acaba fazendo com que o jovem trome com as valentonas, que passam a vê-lo, e partem para cima dele. Ayaka, que vinha logo atrás, as impede rapidamente, contando que aquilo não passava de uma armadilha, e as valentonas eram na realidade bruxas da torre. Dali passamos até Rotemburgo, onde dois guardas observam a Medusa, uma das bruxas da torre mais perigosas do planeta, que estava aprisionada em um cristal impenetrável, e era mantida sob vigilância 24 horas por dia, de tão grande que era o temor pelo que ela poderia causar. Porém, após longos anos aprisionada, a bruxa enfim consegue se libertar, causando um caos. Em simultâneo, Tampopo e as demais bruxas do seu grupo estão discutindo sobre o grande poder de Ayaka, e como elas fariam para separá-la de Honoka, de forma que facilitaria para capturá-lo. E no meio da conversa, Chronohiro as interrompe pedindo para participar daquele papo. Em outra manhã, a irmã mais nova de Honoka, Kasumi, fala que também estava sofrendo perseguição na escola por conta da proximidade do irmão com a princesa Ayaka, e ela tenta extrair dele todos os detalhes sobre o envolvimento dos dois. Ao não conseguir nenhuma informação, ela revela que seguiu o garoto um dia e viu ele se encontrando com Ayaka, contando que presenciou tudo o que aconteceu naquela tarde. Isso deixa Honoka extremamente preocupado, pois nessa oportunidade, ele e a princesa foram atacados pelas bruxas da torre no shopping. Então Honoka sai de casa atrasado para a escola, com Kasumi fungando em seu cangote, e corre até o ônibus para se encontrar com Ayaka, mas é atacado por Tampopo, ao mesmo tempo em que a feiticeira boa é emboscada por Mei e as outras bruxas da torre. Desse jeito voltamos no tempo,
para ver Cronoir contando às outras feiticeiras sobre a Ayaka deixar de ser tão poderosa ao se afastar de Honoka, pois a distância fazia o contrato entre eles enfraquecer. De volta ao presente, um urso de pelúcia gigante surge para salvar Honoka, e descobrimos que Kasumi era uma bruxa da oficina, e estava usando o bicho para enfrentar o coelho gigante de Tampopô. A luta acaba chamando a atenção das demais bruxas da torre, e Rin Kasari surge em um monstro esquelético para ajudar Tampopô. Porém, isso não adianta de nada, porque Kasumi faz seu ursinho de pelúcia crescer tanto que os ataques das rivais são inúteis. Assim ela derrota as duas, mas acaba destruindo boa parte da cidade junto, deixando Kasane irritada pelo fato das bruxas terem se exposto ao público daquela maneira. Após esse incidente, Kasumi revela que era ela quem protegia o irmão enquanto ele estava longe de Ayaka, e aí a princesa surge do nada, mostrando que mesmo sem seus poderes no máximo, as bruxas da torre não eram páreo para ela. Ao vê-la, Honoka corre para a lindona preocupado, para o desgosto de sua irmã ciumenta, e Ayaka pede que o garoto vá morar com ela para que a moça possa protegê-lo 24 horas por dia. Enquanto isso, vemos que uma capanga de Cronoir reuniu as bruxas da torre que estavam na cidade, para que a mulher pudesse dar andamento em seu plano, ao mesmo tempo em que Kasane fica sabendo sobre a fuga da Medusa. Em outro ponto da cidade, os três vão até a casa de Honoka, para pedirem autorização de Komati, a mãe do rapaz, e também de Kasumi, para que ele pudesse ir morar com Ayaka. E apesar de Kasumi se opor, por conta do seu jeito ciumento, Komati concorda com o pedido. Além disso, ela conta que conheceu Kasane em sua época de escola, e as duas acabaram tendo um relacionamento amoroso que quase terminou em casamento. Mas como as duas eram mulheres, esse sonho foi impedido. Assim, as duas acabaram se casando com dois homens, e prometeram que se tivessem filhos, eles se casariam no futuro. No entanto, ela deixa claro que independente da vontade das mães, Ayaka e Honoka eram livres para fazer o que quisessem, acrescentando que estava na cara que os dois se gostavam. E Kasumi fica ainda mais enciumada, o que é bem estranho para falar a verdade. No caminho até a casa de Ayaka, Honoka afirma que os dois pareciam possuir uma ligação de tempos atrás, e é acompanhado pela bruxa, que conta que alguém deveria ter feito algo com as lembranças dos dois, e que essa pessoa provavelmente sabia do poder escondido que Honoka possuía. Após pegar uma limusine e chegar na supermansão onde a princesa morava, com direito a elevador panorâmico e tudo mais, Ayaka encontra com Medusa esperando pelos dois. Logo, uma luta se inicia, e a princesa termina petrificada, para desespero de Honoka, que para ajudá-la resolve comer o doce dado por Cronoir, liberando enfim a coisa branca que ele tinha em seu corpo. E não é isso que vocês estavam pensando, suas mentes sujas. Era apenas a princesa branca, Evermillion. Sem demora, ela derrota a Medusa, causando uma grande destruição na mansão, chamando a atenção de Kasane, que manda reunir todas as bruxas da cidade para caçar a Medusa e suas subordinadas. De volta a Honoka, Evermillion revela para o jovem que ele precisava dar um beijo em Ayaka e manter a fé nos poderes dela para assim romper o feitiço da Medusa. Em seguida, a princesa branca desaparece e o garoto segue seu conselho dando um beijo e libertando Ayaka, bem a tempo de ver a Medusa retornar, dessa vez com a gangue de Tampopô como reforço. Contudo, isso não é o suficiente para enfrentar uma Ayaka revigorada pela confiança que Honoka depositou nela, e a bruxa da oficina derrota todas as bruxas da torre sem esforço, incluindo a Medusa. Então, algumas horas se passam, e Honoka desperta na enfermaria da escola, onde pensa que tudo sobre a Medusa não tinha passado de um sonho, até que Ayaka mostra a bruxa má em uma camisa de força rodeada por subordinadas, provando que aquilo tudo foi real. A seguir, ela retribui o beijo que o garoto havia lhe dado, deixando ele extremamente envergonhado. Mais tarde, Ayaka revela que as bruxas da oficina foram todas chamadas para uma reunião de emergência, e vemos Kasumi no meio de uma multidão de feiticeiras. Porém, Ayaka diz que a prioridade dela era ficar com Honoka, e o garoto tem a ideia dos dois irem até a sua humilde casa, já que a mansão da princesa havia sido destruída. E ao chegar lá, Komati fica muito honrada em acolhê-los em sua residência. Na manhã seguinte, Kasumi retorna após uma noite de busca sem sucesso, e encontra Ayaka na cama com seu irmão, o que a deixa bastante nervosa, e faz com que a garota gritasse com a mãe por ter permitido aquilo, deixando a mulher chocada a ponto de ter um treco e desmaiar. Vendo a condição que sua mãe se encontrava, Kasumi se arrepende de suas ações imediatamente, e se desculpa com Komati, após levar uma bronca do irmão. No outro dia na escola, o conselho estudantil realiza uma reunião para discutir a relação da princesa Ayaka e Honoka, decidindo por dar um fim no rapaz, e para isso contam com a ajuda do professor de química, um homem chamado Mikage. E quando Ayaka e Honoka chegam na escola, o homem leva os dois para o laboratório de química, onde conta que a bela jovem recebeu o apelido de princesa ao vencer uma votação no festival de outono, completando que Ayaka passou a ser uma prioridade da escola por conta disso, o que é um absurdo, né? Tanto os alunos quanto o professor dessa escola parecem até psicopatas. O homem ainda continua, dizendo que Honoka tinha se tornado um
problema, e então usa um estranho líquido verde para levar o menino para outra dimensão, separando ele de Ayaka. Lá descobrimos que Mikage era um bruxo, e ele conta para Honoka sobre os 5 selos que existiam dentro do seu corpo para manter a Evermillion aprisionada, e que o primeiro deles havia se rompido após o garoto ingerir o doce de Chronoyer. Isso desencadeou uma sequência de eventos, que faria com que os outros 4 selos logo se dissolvessem. Ele também avisa ao jovem para não revelar essa informação à diretora Kasane, pois ela não hesitaria em tomar medidas extremas, de forma que se tornaria uma inimiga do rapaz. Depois disso, Mikage conta que se não houvesse a princesa Ayaka, ele seria o responsável por cuidar de Honoka, e pergunta o que o garoto acharia de se tornar o seu príncipe, e isso é um pouquinho esquisito. Contudo, para o alívio de Honoka, Ayaka invade aquela dimensão, e derrota o professor esquisito sem grandes dificuldades. Posteriormente, Ayaka convoca todos os alunos para o ginásio da escola, e lá ela usa seu poder e influência como princesa para destituir a presidente do conselho estudantil, nomeando Honoka para o lugar dela, deixando todos abismados, menos Kasane, que fica orgulhosa da filha. A seguir, Ayaka consegue convencer Tuoko Ryo, a vice-presidente do conselho, a ceder o cargo para ela, e então vemos uma reunião onde os demais membros do conselho se mostram insatisfeitos com a mudança. Entretanto, Honoka pede a eles uma chance de provar que tinha capacidade para aquilo, e depois de um tempo, se eles não aprovassem sua liderança, o grupo poderia expulsá-lo. Após toda essa manobra política funcionar, Ayaka espera que agora eles possam ter um pouco de paz em relação ao seu relacionamento. Porém, Kasumi não fica nada satisfeita com aquilo, e passa a seguir o casal, com o intuito de mostrar quem era a dona de Honoka. E só eu tô achando que essa moça precisa de um psiquiatra. Então, quando Ayaka e Honoka vão até uma loja de bichos de pelúcia, Kasumi sequestra o irmão, joga um carro contra a princesa, e coloca ela para dormir com 3 seringadas nas costas. Em seguida, Kasumi leva o irmão embora em um avião improvisado, dizendo que ouviu a conversa dele com o professor Mikage, e por isso os dois fugiriam da cidade antes que fosse tarde demais. Nessa hora, Ayaka alcança os dois voando em um grande dragão, e na tentativa de impedir a fuga, faz os irmãos caírem lá de cima, mas ela consegue agarrar os dois e o trio cai sobre a oficina das bruxas, fazendo com que as mulheres pensem que aquilo tinha sido um ataque das bruxas da torre. Já em casa, Honoka se desculpa pelas atitudes da irmã, e Ayaka, não se importando com aquilo, conta que sentia admiração por Kasumi, e a ligação entre irmãos que ela e Honoka possuíam, ligação que ela desconhecia por ser filha única. Assim, a jovem pede que o garoto passe a chamá-la de Mana, e a considerasse sua irmã mais velha. Esse anime tá indo pra uma vibe meio Game of Thrones. E após isso, vemos Kasane ligando para Komachi, e informando que precisava ir até sua casa para conversar com Ayaka e Kasumi, deixando a mulher empolgada por rever a antiga colega. Um tempo depois, Honoka desperta pela manhã, e encontra Ayaka preparando o café, após Komachi arrastar Kasumi e saírem acompanhados de Kasane. Depois disso, vemos que Ayaka estava escondendo a gangue de Tampopô e Medusa em um quarto daquela casa, sem o conhecimento de ninguém, pois as feiticeiras tinham que obedecer suas ordens por terem sido derrotadas em combate. E Tampopô, muito aborrecida com a situação, pede que a Medusa faça algo, já que ela era a líder do bando, mas a mulher se recusa, dizendo que era melhor elas continuarem ali fora das vistas de Kasane por enquanto. E descobrimos que o motivo de Ayaka esconder as vilãs era porque ela não queria que sua mãe soubesse sobre os selos rompidos de Honoka e a princesa branca Evermillion ter sido libertada, já que se isso acontecesse, o garoto passaria a ser perseguido por Kasane. À noite, vemos que mesmo com esses avisos de Medusa para que não fizessem nada, Tampopô e suas amigas tentam capturar Honoka, mas são impedidas por Ayaka, que fica de vigia a madrugada toda. De manhã, a bruxa boa fala para o garoto que ele devia estudar para que eles pudessem ir para a mesma faculdade, e Honoka fica desanimado, pois queria aprender a usar a magia para lutar ao lado dela. Então uma chuva cai de repente, fazendo com que os dois jovens corram para tirar a roupa do varal, e quando terminam, Kasumi, Komachi e Kasane retornam para casa. Ayaka vai até a porta receber as 3, enquanto Honoka vai ao banheiro se secar, e lá ele encontra Mei e Kotetsu Katsura tomando banho. Com raiva, as duas jogam o menino para fora do banheiro e saem para finalizar o serviço, fazendo com que Kasane as veja e tente capturá-las. Porém, Ayaka se vira contra a própria mãe para impedi-la. Kasane então pede para Honoka que ele mandasse sua filha parar com aquilo, pois ela o escutaria, mas o rapaz fica do lado da amiga e manda que a princesa continue. Nessa hora, Medusa surge começando a se fundir ao corpo de Ayaka, e Honoka tem uma visão de quando a jovem bruxa derrotou a Medusa e fez um pacto com ela para poder enfrentar sua mãe, já que essa era a única forma de garantir que o garoto estivesse em segurança. Assim que ele desperta do devaneio, Honoka vê a fusão completa, e Kasane gritando que Medusa não estava atrás de Vermillion, e sim de uma substituta, escolhendo Ayaka para esse papel. Em seguida, a mulher parte para cima da filha, disposta a derrotar a bruxa má, porém acaba petrificada, e Ayaka pensa ter vencido, mas Kasane desfaz o feitiço, demonstrando o quanto era poderosa, e aí ela dá um soco nas costas da moça, deixando ela sem ar. Em seguida, a bruxa explica que por conta da fusão com a Medusa, a filha acabou se enfraquecendo, e que a Vermillion não gosta de coisas impuras. Então Honoka, pressentindo que ela estava para ser derrotada, liberta seu poder, trocando de lugar com Ayaka e recebendo um soco no meio da cara, sendo enviado para uma prisão junto da jovem bruxa, que havia sido separada
da Medusa. Lá, a moça revela tudo para o garoto sobre seu medo de que Kasane descobrisse sobre o selo rompido, dizendo que faria de tudo para proteger Honoka, e por isso escondeu a Medusa e suas companheiras. No entanto, ela fica preocupada que naquele exato momento a mãe esteja interrogando a Medusa, descobrindo assim sobre a Vermilion. Honoka então questiona o que eles fariam caso isso acontecesse, e ela responde que sua mãe possuía uma natureza bastante esportiva, de forma que caso eles conseguissem derrotá-las, Kasane se passaria para o lado deles. E ouvindo aquilo, Honoka se mostra desacreditado, por conta de Kasane já ter provado o quanto era poderosa. Ele então dá a ideia do casal sair da cidade, mas Ayaka rejeita a sugestão, falando que não importa para onde fossem, o garoto sempre estaria em perigo, finalizando dizendo que tinha um plano. Longe dali, Kasane e Chronoir conversam enquanto disputam uma partida de jogi, uma espécie de xadrez japonês. Quando enfurecida, a mãe de Ayaka revela que Lauren e Wine, duas bruxas de Rotemburgo, onde a Medusa estava presa inicialmente, chegaram para ela e levaram a vilã embora, sem que a diretora tivesse chance de interrogá-la. Depois disso, o caso Medusa foi fechado, e Kasane deixou que as capangas da Gorgona fossem embora, por julgar que elas eram inúteis. É então que Ayaka e Honoka conseguem se libertar de sua prisão, após a moça pegar emprestado um pouco de poder de Honoka, e eles acabam causando uma explosão que destrói parte da escola, interrompendo a conversa das duas bruxas e deixando Kasane mais enfurecida ainda. Ayaka então desafia a mulher para uma luta, mas Kasane se recusa, ordenando que os dois jovens voltem para casa, e dando a entender que não tinha descoberto sobre a Vermilion, caso contrário faria de tudo para manter Honoka ali. Assim voltamos no tempo para quando Ayaka passou a frequentar uma escola só de meninas, e Kasane convocou Kanae Husuki e Touko Ryo para ajudarem a filha a se enturmar. Porém, a garota parece meio distante durante as aulas, e todos os dias depois do horário, Ayaka e suas duas companheiras iam até o outro lado da escola, onde só estudavam os garotos, para que a jovem bruxa procurasse por Honoka, mas tudo isso sem sucesso. Até que um dia ela finalmente encontra o menino indo embora para casa abraçado à sua irmã Kasumi. Já de volta ao presente, descobrimos que o flashback tinha sido um sonho de Honoka, e dali pulamos para Kasumi chegando para tomar café da manhã, e descobrindo que Tampopo e sua gangue estavam em sua casa, o que deixa ela bastante surpresa. A garota ainda ouve de Komachi que a partir de agora as bruxas da torre faziam parte da família, e mais uma vez ela se irrita, gritando com a mãe. Mais tarde, ao ir no quarto de Honoka para chamá-lo, Kasumi se depara com Ayaka vestida de enfermeira examinando seu irmão, o que aumenta ainda mais a sua insatisfação. Então passamos para a escola, que estava um verdadeiro caos por conta dos alunos não aceitarem Honoka como presidente do conselho estudantil, e para piorar, Kasane estava ausente do colégio, deixando Chronoir como sua substituta. E quando a situação chega a um ponto desesperador, Touko revela para Honoka que no dia anterior ouviu a ex-presidente do conselho contando mentiras sobre ele para Rinon Otometatibana, uma valentona que estava decidida a se livrar dos malfeitores da cidade. Assim, Rinon incitou os alunos do colégio a fazerem aquela baderna, e em seguida ela vai até Honoka desafiá-lo para uma luta, dizendo que ele deveria ir sozinho encontrá-la no ginásio da escola. Chegando lá, ele se vê em um grande ringue, com direito a público e tudo. O garoto tenta se explicar, mas Rinon não acredita, partindo para cima dele quase que imediatamente. Contudo, antes do estudante ir para o ginásio, vemos que Ayaka lhe deu algumas dicas de como derrotar a valentona, e o garoto consegue dominá-la, porém se recusa a bater na moça, como a bruxa boa havia recomendado a ele. Nessa hora, as luzes se apagam, e Tampopo com sua gangue surgem para ajudar Honoka, mas a bruxa da torre acaba apagada logo após levar um socão de Rinon, obrigando Ayaka a entrar no ringue para dar fim ao confronto. Desse jeito, as luzes se acendem novamente, e o público vê apenas Honoka por conta das bruxas estarem usando seus mantos de invisibilidade. Então eles pensam que o rapaz havia nocauteado Rinon sozinho, transformando ele em um herói pela façanha. Depois disso, descobrimos que tudo aquilo havia sido armado por Ayaka para aumentar a popularidade de Honoka. Contudo, ela não esperava que a ex-presidente do conselho mentisse daquela forma, e sim que a menina combinasse tudo com Rinon. E quando a valentona descobriu que havia sido enganada, ela não ficou nada satisfeita, perseguindo a ex-presidente na tentativa de se vingar. Um tempo se passa, e Ayaka enfim resolve treinar Honoka em batalha, pois tinha percebido como ele foi mal no confronto com Rinon, e na tentativa de fazê-lo invocar um familiar, a princesa joga o rapaz do topo de um prédio. Em pânico com a situação, Honoka acaba invocando uma Ayaka gigante com roupas de enfermeira sexy, e como o garoto não tinha experiência em controlar o ser, ele acaba dando um soco em um prédio vizinho, onde estavam Tampopo e sua gangue. Em seguida, Honoka acaba desmaiando, por conta do familiar drenar bastante energia. Enquanto isso, longe dali, Kasane e Rinon, que descobrimos ser uma bruxa da oficina, estão observando uma esfera de luz colorida, e a valentona conta sobre uma mensagem enviada pelas bruxas da torre, que dizia que todas as pessoas daquela cidade eram reféns. De volta ao casal, eles param para ver o pôr do sol, e Ayaka se recorda de um antigo sonho, onde Honoka dizia a ela que no futuro eles se encontrariam na escola, e passariam por diversas coisas juntos, mas a princesa não conta sobre isso para o rapaz. No outro dia, Kasane vai até o encontro de Wiccan, uma poderosa bruxa da torre, que conta que a esfera colorida era uma bomba mágica capaz de explodir a cidade inteira, e Kasane pergunta se a feiticeira má queria a Honoka em troca de desativar a bomba, mas ela responde que não,
explosão, e que realmente queria pôr as mãos no garoto. Porém o explosivo era para um objetivo diferente. Então o Wiccan revela que seu plano era explodir tudo pela cidade, pois assim a barreira que Kasane mantinha ao redor do lugar e que protegia os humanos de serem feridos por magia passaria a consumir uma grande quantidade de energia, deixando Kasane enfraquecida. A seguir, ela aperta o botão que detona a bomba, e explosões acontecem por toda a cidade, até mesmo na escola, onde Ayaka e Honoka realizavam uma prova. Assim, Kasane fica esgotada, exatamente como o Wiccan havia planejado, e a bruxa da torre prende a diretora em um calabouço, dizendo que a magia dela retornaria dentro de uma semana, e nesse meio tempo ela poderia capturar Honoka e fugir dali com o poder de Evermillion. Em paralelo, Ayaka leva o garoto para uma passagem subterrânea no colégio, que dava na oficina das bruxas, onde eles se encontram com Kasumi, Hinon, Natsume Mikage, a sobrinha do professor Mikage, e a Tore Kuramine. Lá as demais bruxas põem Kasumi e Ayaka para dormir, e levam Honoka e sua guarda-costas até uma cela das masmorras, onde eles deveriam ficar escondidos de Wiccan. Porém não demora muito até que um ursinho de pelúcia entre na cela e comece a passar um holograma da bruxa má. E antes que ele termine de falar, Ayaka destrói o bicho, causando uma explosão que abre um buraco na parede do cativeiro. E vemos o Wiccan avisando Kasane que havia conseguido localizar Honoka e estava indo buscá-lo. De volta ao casal, Ayaka e Honoka escapam pelo buraco na parede. E enquanto caminham, a moça revela que ela e nenhuma outra bruxa da oficina podiam realizar magia naquele momento, por conta da destruição da barreira que Kasane mantinha ao redor da cidade. Após algumas horas de caminhada, a dupla finalmente chega até a saída, e ficam chocados pela destruição causada pela bomba, principalmente Honoka, que se culpa por aquilo ter acontecido, já que as bruxas da torre estavam atrás dele. Então Ayaka o consola, e eles partem para um local seguro, desviando dos escombros que agora estavam por toda parte. Em paralelo, as outras bruxas da oficina estão enfrentando uma grande crise, sem saber direito o que fazer, e com muitas delas feridas devido à explosão, já que a barreira só protege humanos normais. Além disso, as moças sabiam que mesmo elas tendo pedido ajuda de outras cidades, qualquer socorro levaria tempo para chegar. Nessa hora, algumas bruxas da oficina que haviam sido capturadas por Wiccan surgem com bombas amarradas em seus corpos, dizendo que elas tinham 30 minutos para entregar Honoka, ou a bruxa má explodiria as reféns. Assim, temos um rápido vislumbre de Kasumi pedindo ajuda de Tampopô e sua gangue, pois elas eram as únicas que podiam usar magia, já que eram bruxas da torre. Em um outro ponto da cidade, Ayaka e Honoka chegam em um túnel abandonado, indo a caminho do lugar onde eles poderiam usar o poder adormecido do garoto para reconstruir a barreira em volta da cidade, recuperando assim a magia das bruxas boas. Contudo, o casal tem a passagem barrada por Gibraltar, uma das vilãs que estava decidida a acabar com os dois, porém ela é facilmente derrotada por Ayaka, mesmo sem que a moça pudesse usar seus poderes. Logo, eles chegam até o santuário da oficina, que ficava no coração da cidade, e se preparam para reconstruir a barreira por meio de um contrato firmado ali. Enquanto isso, Hinon e suas companheiras tentam negociar com Wiccan, mas a mulher debocha delas, falando que assim que o tempo terminar, ela irá explodir uma refém a cada 5 minutos. E podemos ver Kasumi e a gangue de Tampopô observando a conversa de cima de um prédio. Então, simultaneamente, Honoka termina de fazer o contrato, e o tempo das bruxas da oficina termina, fazendo com que Tampopô e sua gangue entrem em ação para impedir que uma das reféns seja explodida. Isso surpreende Wiccan, que tenta detonar as outras jovens, mas nessa hora Hinon e as demais bruxas da oficina percebem que poderiam fazer magia novamente, derrotando a vilã sem grandes dificuldades. Depois as jovens prendem Wiccan nas masmorras, mas a mulher debocha delas, dizendo que deixou-se capturar, e mostra diversas granadas presas em seu corpo, causando uma grande explosão que deixa Hinon e Natsume muito feridas. Wiccan, em contrapartida, fica apenas um pouco machucada, e logo uma figura mascarada surge para resgatá-la. Porém, antes de partir, a mulher manda uma mensagem telepática para Honoka, mostrando que diversos dos seus ursos explosivos estavam espalhados pela oficina, provocando várias explosões. Honoka fica bastante irritado com aquilo, a ponto dele usar seus poderes para curar as bruxas feridas, e isso é exatamente o que o Wiccan queria. Entretanto, Ayaka o impede de continuar se esforçando, pois aquilo poderia finalizá-lo. Ao mesmo tempo em que Chronoir está interrogando uma das capangas de Wiccan, para conseguir informações sobre o cérebro por trás daquilo tudo. Após isso, vemos que Ayaka levou Honoka inconsciente para as ruínas de sua casa, e durante o seu sono, o menino entra nas lembranças de Kasane por conta do contrato que ele havia feito com a cidade. Assim, Honoka vê Komachi e Kasane na época de escola. Em seguida, se vê indo com a diretora para as montanhas, e depois a lembrança muda para Ayaka conversando com a mãe sobre querer se tornar a estudante mais popular da escola de Honoka, além de pedir que ficasse na mesma classe que o garoto. Nesse momento, o professor Mikage interrompe os devaneios dele e o leva para uma outra dimensão, contando que ali era o mundo do sonho criado pela cidade, e que o jovem estava conectado ao lugar devido ao contrato que havia realizado. A seguir, Mikage leva Honoka para um local que parecia o cosmos, contando que cada uma daquelas luzes que pareciam estrelas eram dos moradores da cidade, que ficavam ali até que o lugar fosse reconstruído, e eles pudessem retornar para lá com as memórias apagadas. Ele ainda acrescenta que o próprio Mikage era um mago que apagava as memórias. No mundo real,
real, Kasumi está enfrentando a figura mascarada, que usa seus poderes de copiar magia para conjurar um urso gigante, igual o da irmã de Honoka, e Kasumi quase leva a pior no combate, mas quando está prestes a ser derrotada, Medusa aparece e a salva. Elas fogem logo em seguida, levando Tampopo e sua gangue, enquanto as bruxas de Rotemburgo voam atrás delas. Em paralelo, Ayaka se encontra com a Tori na casa de Honoka, e pega a arma da outra bruxa emprestada, pedindo para ela cuidar do rapaz que ainda estava desacordado. Então Ayaka vai até uma igreja onde o Weekend a aguardava, e por isso a bruxa da torre havia espalhado algumas bombas pelo local. Contudo, mesmo depois delas explodirem, Ayaka não recua, e as duas mulheres entram em um intenso combate, que acaba com o Weekend aparentemente vencedora. Porém, Ayaka se aproveita da proximidade das duas para pôr fogo na vilã, que fica surpresa pela jovem ainda possuir alguma magia, já que estava longe de Honoka e não tinha mais a sua invencibilidade. Nessa hora, descobrimos que na noite anterior, Ayaka tinha trocado sua blusa pela de Honoka, o que permitiu que a garota usasse parte do poder dele mesmo à distância. Desse jeito, quando a vilã enfim parecia derrotada, o jogo vira mais uma vez com o Weekend acertando um golpe em Ayaka e invocando diversas criaturas monstruosas. Enquanto isso, Honoka e o Sensei Mikage são atacados no mundo dos sonhos, e o professor manda o garoto de volta para seu corpo. Após derrotar a vilã, Mikage manda uma mensagem para a Tori, dizendo que as bruxas haviam espalhado bombas por todo o abrigo onde os moradores da cidade estavam sendo mantidos, e elas iriam destruir tudo a menos que entregassem Honoka dentro de 30 minutos. Ouvindo isso, Honoka e a Tori imediatamente correm atrás de Ayaka, e o garoto encontra a princesa caída no chão da igreja, prestes a ser atacada por uma das bruxas mascaradas. Então ele pede que Ayaka pegue seu poder para se recuperar, e a moça atende o pedido, reunindo forças para vencer a mascarada e depois derrubar o Weekend, que acaba apertando o botão do detonador antes que Ayaka pudesse impedi-la. Assim, uma explosão acontece no mundo dos sonhos, onde as pessoas estão abrigadas, de forma que tudo é destruído. E percebendo aquilo, Honoka entra em desespero, liberando o poder de Evermillion. Porém, ele acaba desmaiando no processo e é levado ao mundo da Princesa Branca, onde ela promete lhe emprestar seu poder para que o garoto restaure tudo à sua volta em troca de sua vida, e o jovem aceita. De volta à realidade, Honoka usa aquele imenso poder para reconstruir a cidade e trazer de volta os cidadãos, além de curar todas as bruxas feridas, inclusive o Weekend. Em seguida, o garoto revela para Ayaka o pacto que havia feito, e a moça grita para Evermillion que tirasse sua vida em troca da do rapaz, como elas tinham combinado uma vez. Assim, Ayaka cai sem vida, levando Honoka ao desespero mais uma vez, e o Weekend aproveita essa distração para apunhalá-lo pelas costas. No entanto, a bruxa da torre manda que uma de suas capangas mascaradas cure o garoto, saindo da igreja logo depois e encontrando Kronohir à sua espera do lado de fora. Logo, o Sensei Mikage entra em contato com a Tori para saber o que estava acontecendo, e descobre sobre o sacrifício de Ayaka. Então ele tem uma ideia, e manda que os jovens organizem um ritual que possa ressuscitar a bela jovem. Desse jeito, Honoka usa um pouco do seu sangue e em seguida beija Ayaka, fazendo com que ela desperte, assim como foi quando a princesa estava petrificada. Em outro ponto da cidade, Kronohir aprisiona Weekend e suas subordinadas, decidida a destruí-las, quando Kasane surge revelando que havia recuperado seus poderes há muito tempo, porém decidiu ficar de fora da luta, e deixar que os mais jovens resolvessem a situação. Então ela pede que Kronohir entregue o Weekend, mas a bruxa da torre recusa, dizendo que a feiticeira Mai e suas capangas eram seu jantar. A seguir, descobrimos que Kronohir e Kasane se conheciam há séculos, e que as duas viviam lutando para saber quem era a mais forte há muito tempo. Assim, uma nova luta começa, e Kasane sai vitoriosa como sempre costumava ser. Enquanto isso, o professor Mikage leva Honoka para o mundo dos sonhos novamente, e lá vemos Evermillion cancelando seu acordo de tomar a vida do rapaz. Depois disso, ele desperta em seu quarto, encontrando Ayaka sã e salva. Um tempo depois, os dois estão caminhando juntos para a escola como costumavam fazer, quando Tampopo e sua gangue surgem para tirar um X1 com a princesa, e encerramos essa temporada com Ayaka dando uma surra nelas, mesmo com sua mana esgotada. Fala galera, o que vocês fariam se pudessem usar magia? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.